Pessoal, beleza? Tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre gênero, a gente vai falar sobre esse debate, né? Sobre, na real, Pedro, o que eu sou? Qual que é a grande questão da minha vida é essa? O que eu sou? Como que eu posso entender? Eu sou uma perspectiva afetiva que eu tenho sobre a mim mesmo, ou sou o meu corpo, a origem material do que, né, eu vejo. Quem eu sou realmente. A gente vai falar tudo isso aqui. A gente vai definir, na verdade, o que é o homem e como você pode ter um pouco mais de clareza a partir de uma ciência muito antiga chamada metafísica. Tá ok? Cara, algumas noções da nossa vida se perderam porque simplesmente a gente não sabe as causas, né? A gente não sabe as causas e nem os princípios das coisas. Por exemplo, quando chega alguém na minha clínica e fala, Pedro, eu tenho um conflito de gênero, eu não sei quem eu sou, basicamente ela está falando assim, eu não sei quais são as causas que estão por trás do meu ser. Ou seja, eu não sei o que eu sou, para que eu estou aqui e o que eu tenho que fazer. Essas são as grandes dúvidas das pessoas. E não só sobre gênero, mas sobre as pessoas em geral. Em geral, as pessoas ficam trocando o gato por lebre por conta disso. Elas não sabem o que elas são. Elas não sabem o que é um ser humano. E, em geral, as questões são: ou o ser humano ele é uma coisa material que tem que funcionar como uma máquina, ou o ser humano é uma coisa afetiva que tem que funcionar de uma forma meio abstrata, meio esquisita. E não, o ser humano não é uma coisa nem outra. Na verdade, o ser humano é o composto dessas duas coisas. O ser humano é mente e corpo. Estrutura ilemórfica, né, mais conhecida como esse nome. Então, o ser humano ele é isso. Ele é um ser que ele tem uma mente e um corpo. E juntos, mente e corpo trabalhando juntos, o que eles vão fazer? Eles vão marcar a realidade por meio de atos. Então, a substância, vamos dizer, do ser humano é isso. A substância humana é o casamento entre mente e corpo que juntos conseguem marcar a realidade concreta. E realidade aqui é tudo que está para fora de nós. Marcar a realidade concreta através de atos. Então, todos os atos que a gente vai fazendo vai marcando a nossa realidade e vai construindo o que a gente vai chamar de história. A história é isso. É um período de tempo de um começo e marcado por um fim que vai marcar, que vai ter como característica atos que a gente vai fazendo. Sempre. Um após o outro. Hoje, por exemplo, agora, qual é o ato que eu estou fazendo? Estou fazendo o ato, eu estou marcando a minha realidade concreta, gravando essa aula aqui para você. Então, basicamente, a substância do ser humano é isso. A substância do ser humano é isso. A minha e a sua substância, ou seja, a essência, a nossa essência, a coisa que a gente tem, que é só nossa e que ninguém pode tirar de nós. E que se é tirado de nós, não dá para tirar, mas se pudesse ser tirado de nós, a gente ia perder toda a nossa característica, ia se descaracterizar, ia virar outra coisa. Se chama história. História é a estrutura ilemórfica que marca a realidade por meio de uma história. Isso é a nossa substância. É o que eu sou, é o que você é. Entendendo que nós somos isso, toda a nossa vida muda. Se a gente entende, se a gente tem essa visão sobre a nossa vida, tudo, absolutamente tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque, em geral, as pessoas acham que elas são os seus sentimentos. Em geral é assim. Em geral, as pessoas acham que elas são os sentimentos delas. Se elas estão tristes, elas vão passar aquele dia, elas vão marcar a história delas de maneira triste, né? Então elas vão ficar sempre desanimadas, sempre para baixo, não vão conseguir desenvolver o dia, não vão conseguir trabalhar bem, não vão conseguir dar um beijo na esposa ou no esposo, não vão conseguir, enfim, sei lá, viver bem no limite, porque elas estão tristes. E elas acham que a essência, a condição sine qua non, tipo assim, a essência central delas é o afeto.
Só que não. O afeto ele não é a nossa essência central. O afeto ele é uma condição marginal, uma condição acidental. Ou seja, o teu afeto ele é nada mais, nada menos do que uma condição muito pequena que você tem. Muito pequena. O afeto, ele vai ser como se fosse um termômetro. Ele vai dar alguns indícios de como tá o teu interior. Só isso. É só isso. O teu afeto, ele vai dar uma ideia para você de como você tá interiormente. Um dia que você tá triste, teu afeto ele vai ser marcado e ele vai expressar para você isso. Você vai se sentir um pouco para baixo. Um dia que você tá mais alegre, mesma coisa. Um dia que você tá mais raivoso, um dia que você tá mais tranquilo, enfim. Mas é isso, os afetos não passam de termômetros. Termômetros interiores. E quando a gente pauta toda a nossa vida nos afetos, a nossa vida vai ser em geral muito frágil. A nossa história não vai ter uma continuidade, ela sempre vai ser quebrada. Quem nunca ouviu ou sentiu uma angústia por sempre parar as coisas? Você começa uma coisa, vai fazendo, para. Aí você começa de novo e vai fazendo, para. Aí você, o que é isso? É uma vida pautada nos afetos. Você só consegue fazer uma coisa enquanto você está afetivamente bem com ela. Ah, eu vou ler um livro. Aí, por exemplo, tem esse livro aqui. Esse livro tem, sei lá, 800 páginas. Deixa eu ver quantas páginas tem esse livro aqui. Vai. 586. Esse livro tem 586 páginas. Aí eu começo lendo ele. Eu li, acho que, sei lá, um terço dele. Vamos ver aqui. Esse livro aqui tem 586 páginas. Eu li até a página 183. Passei longe, hein, de ler um terço. Eu li 183 páginas e aí eu paro. Eu falo, não, alguma coisa me faz com que eu não consiga ler esse livro de novo. O que é? É que o meu afeto pra ele já não é uma coisa tão grande assim. Cara, eu já não consigo. O meu afeto ele não vai me trazer essa estabilidade. O meu afeto ele vai mudar. Um dia eu vou querer ler esse livro, outro dia eu vou querer ler esse, etc. Um dia eu vou querer ler, outro dia eu vou querer jogar bola, outro dia eu vou querer fazer jiu-jitsu, outro dia eu vou querer... Enfim, os nossos afetos eles sempre vão mudando. Eles são, eles são muito instáveis. E se a gente fundamenta toda a nossa vida nos afetos, a nossa vida também vai ser instável. É por isso que hoje os relacionamentos eles estão cada vez mais fragmentados. Os relacionamentos entre si e os relacionamentos interiores também. É muito interessante esse fenômeno de você olhar para si e não entender o que você é. Isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Porque, cara, como assim eu sou algo e ao mesmo tempo eu não sei quem eu sou? É uma coisa muito curiosa. Muito curiosa. E o que faz você não entender o que você é? O que faz você não entender o que você é porque você está levando uma vida totalmente pautada nos afetos. E é por isso que você não tem essa característica central. Você sempre está mudando. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. E no gênero não é diferente. Por que existe o fenômeno, né, a questão das pessoas fluidas, os gêneros fluidos? O que é isso? São pessoas que pautaram completamente todo o seu regimento sexual e identitário nos afetos, pô. Se o que regimenta, né, o que dá forma para minha identidade e para minha condição sexual são só os meus afetos, eu vou mudar mesmo. Eu vou mudar mesmo. Um dia vai ser mais interessante eu ser homem, outro dia vai ser mais interessante ser mulher, outro dia vai ser... É assim que a coisa acontece. É nesse modo, sem tirar nem pôr. Pedro, mas se a gente não pode
se basear nos nossos afetos, a gente vai ter que se basear no quê? Exatamente no que eu tô falando. Na tua história. No argumento biográfico que você quer contar. O que você... Vamos lá. Sem tirar nem pôr. Você é a sua história. Você não é o teu afeto. Você é a tua história. Você é a história que você constrói nesse mundo. Os atos que vão marcando a tua realidade. E que no final vão desenvolver uma história. É isso que você é, cara. No limite você é a tua história. Ah, Pedro, mas... Poxa. E os afetos, onde ficam? Os afetos ficam diminuídos mesmo. Porque os afetos, eles são uma parte muito pequena de você. É isso que eu tô querendo te dizer. É que faz mais ou menos 100 anos que um sujeito chamado Sigmund Freud, Dr. Freud para os mais chegados, como eu. Dr. Freud, ele fez uma antropologia humana em que os afetos eles eram baseados. A tua vida era baseada nos afetos. Tudo girava em torno dos afetos, entendeu? Ok, tem algumas questões... Assim, ver o ser humano assim traz algumas implicações negativas. Algumas implicações clínicas muito específicas, é bom que seja assim. A psicanálise para o tratamento das neuroses afetivas é muito boa mesmo. Mas a antropologia psicanalítica da psicanálise não é real. A gente não é afeto só. A gente não é nem os nossos afetos sequer. O que a gente é? A gente é uma história. Você é a tua história. No limite, você é a tua história. Você não é os teus afetos. E se você acha que você é os teus afetos, é só você viver uma semana baseando-se nos seus afetos. Você vai ver que a tua história ela vai ficar fragmentada. Você vai começar a fazer um monte de coisa e vai parar. Você vai... Sabe, é como se fosse uma história sem sentido. Não existe uma tendência, um caminho. Você começa por um lado, depois vai pro outro e tal. É assim, sempre assim. É sempre assim. Tá entendendo? No limite é isso, pessoal. A implicação do gênero, o problema do gênero, ele com certeza passa por aí. Pedro, então o que você quer? O que você acha que eu faço? Porque, eu estou com uma dificuldade. Se eu sou homossexual, se eu sou heterossexual... Cara, na verdade, assim, no limite, tanto faz. Tanto faz. Esse dilema, ele é falso. Você tá com esse dilema porque... De duas coisas. De duas, uma. Ou você tá levando uma vida muito afetiva, ou você tá tendo muito acesso à pornografia. Pare de ter uma vida afetiva, pare de ter acesso à pornografia e começa a construir uma história, desenvolver uma história, uma biografia. É só assim que você vai encontrar sentido. Porque você não é o teu afeto, você é uma história. Tá entendendo? Pensem nisso. Se você chegou até aqui, curte, se inscreve no canal. E eu quero saber o que você acha sobre isso. Você acha que você... Não, Pedro, você tá errado. Eu sou afeto sim. Comenta aqui, vamos conversar. Real. Eu acho que o espaço aqui, ele é feito pra debate. Vamos lá, conversar. De maneira respeitosa, mas vamos conversar. Não, Pedro, fez muito sentido pra mim. Também quero te ouvir. Comenta aqui o que você tem a comentar sobre isso, a falar sobre isso. Comenta aqui e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.